Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem. Acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde e vigor. Olá, eu sou Kellen Silva, da Metropolitana Web, eu sou self-repórter e hoje a gente está aqui no Fórum de Viamão, onde vai ser lançado o projeto Apadrinhar. A nossa juíza, então, a doutora Karine, acabou de chegar, faz pouco tempo que chegaste em Viamão e está formalizando esse projeto, que já existia em cada instituição, mas nada junto ao Poder Judiciário aqui na cidade de Viamão. Vamos explicar um pouco para o pessoal de casa, saber e conhecer o que é o projeto Apadrinhar. Bom, é um prazer conversar com todos aqui de Viamão. Como a Kelly falou, eu cheguei na comarca em outubro do ano passado e devagarinho eu vou me inteirando das peculiaridades da comarca. O projeto Apadrinhamento Afetivo, ele já é colocado em prática aqui na comarca pelas instituições de acolhimento, sim. Só que cada instituição possui o seu próprio procedimento, a sua própria regra para fazer essa aproximação de padrinhos e madrinhas em relação às crianças e adolescentes. O projeto Apadrinhamento em si, ele é de autoria do Poder Judiciário Gaúcho. Ele obedece às regras estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o que nós estamos fazendo agora é formalizar esse projeto na nossa comarca de Viamão, criando um procedimento padrão e criando um cadastro unificado para que todas as instituições sigam aquelas regras já previamente elaboradas pelo Tribunal de Justiça Gaúcho e para que a gente tenha um cadastro único onde a população viamonense e também os interessados de fora de Viamão possam se inscrever e possam ali acompanhar quem são as crianças que estão aptas a serem apadrinhadas, quais são os casais que estão considerados aptos a participarem do projeto, e, enfim, buscarem as regras, saberem os direitos, saberem os seus deveres como padrinho, como madrinha, como afilhado e afilhada. Que ótimo. Esse projeto Apadrinhar, ele visa dar um abrigo, um abraço maior a essas crianças que estão para adoção e acaba não tendo, e aquela família que quer adotar, mas ao mesmo tempo não tem condições de adotar. Então, apadrinhar é uma forma diferenciada, né? Sim, esse projeto ele é importantíssimo porque ele busca dar um amparo afetivo a crianças e adolescentes que estão ainda em situação de acolhimento e que não conseguiram retornar à sua família biológica por uma série de situações que as colocam em situação de risco se esse retorno acontecesse, e que também tiveram dificuldades e pouca perspectiva de serem incluídas em família substituta na modalidade de adoção. Então, são crianças e adolescentes normalmente portadoras de deficiência, normalmente crianças que diante dessa dificuldade vão crescendo dentro de uma instituição de acolhimento e que quando completam 18 anos, eles são colocados para fora dessa instituição. A fim de amenizar os traumas dessa transição entre a fase juvenil para a fase adulta, esse projeto do apadrinhamento afetivo, através de um padrinho ou de uma madrinha, nós conseguimos dar um amparo emocional que aquele menor necessita, formando ele para a vida adulta e dando a ele um esteio quando ele sair da instituição de acolhimento. Então, aqueles casais que estão aptos à adoção, não há uma regra que os impossibilite de serem padrinhos e madrinhas. O nosso entendimento aqui, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público de Viamão, é que desde que a pessoa seja idônea, tenha mais de 18 anos e tenha a vocação para distribuir e dar afeto, ela está apta a ser padrinho e madrinha. E nós esperamos com isso criar pontes de afeto para a formação de pessoas adultas que sejam mais responsáveis e que tenham esse esteio emocional para conseguir lidar com a sua vida nessa fase tão difícil. Doutora Karine, uma questão assim, que o pessoal sempre quer saber, isso vai desburocratizar a forma das famílias serem apadrinhadas, porque a gente sabe que ainda existe uma burocratização para a adoção, né? O apadrinhamento, ele vai ser menos burocrático? O que a gente tem que ter em mente é que são projetos bastante diferentes. O projeto do apadrinhamento, ele não pode ser confundido com o projeto da adoção. Quem quer ter o sonho realizado da maternidade ou da paternidade, realmente tem que cumprir as regras da habilitação à adoção e então aguardar o chamado pelo Cadastro Nacional de Adoção, a fim de ter realizado esse sonho. O padrinho ou a madrinha, ele já tem um objetivo diferente, não é o objetivo de ter aquela criança ou aquele adolescente como se seu filho fosse. Há uma exceção de quando formados os vínculos e diante da pouca perspectiva de ser incluído em família adotiva, em que juízes e promotores então autorizam a formalização daquela adoção. Mas como regra o apadrinhamento ele tem por objetivo tão somente a guarda daquele menor. O interesse é muito mais de amparo emocional, de acompanhar o seu afilhado ou afilhada durante a fase da adolescência, a fase infantil, preparando ele então para essa transição à fase adulta, dando ele um amparo como se fosse um anjo da guarda efetivamente.
adolescente, mas sem aquela denominação, sem aquela responsabilidade de pai e de mãe. Só não podemos deixar que as famílias façam o apadrinhamento e depois abandonem aquela criança também, para não haver uma frustração, né? Isso, essa tua pontuação é bastante importante, porque quando a gente trabalha o projeto do apadrinhamento afetivo, nós estamos trabalhando na confiança que essa criança e esse adolescente depositam naquele que se interessam por ser padrinho e madrinho deles. Então é muito importante que as pessoas tenham essa responsabilidade, saibam que estão com o projeto apadrinhamento modificando vidas e contribuindo para a formação daquele ser humano que está em formação de personalidade. Então venha para esse projeto consciente daquilo que o espera e daquilo que é esperado como padrinho e madrinha, porque a responsabilidade é bastante grande. A criança e o adolescente, eles realmente se vinculam a esse padrinho e madrinha, e o que nós não podemos aceitar é que essas pessoas já tão traumatizadas por acabarem estando dentro de uma instituição de acolhimento, elas não podem agora, durante essa fase de acolhimento, saírem mais traumatizadas ainda. Então, o que eu peço é que as pessoas que realmente tenham esse interesse vivo de dar, de trocar e de receber o afeto legítimo, que se inscrevam, sendo responsáveis e assumindo dali para frente a responsabilidade de guardiões, de anjos da guarda desses pequenos nossos de Viamão. Que ótimo, muito obrigada, parabéns por trazer esse projeto para Viamão. A gente precisava realmente de uma formalização, para não ficar, como tu disse, cada instituição ter o seu critério, a sua forma, e às vezes uma criança sendo mais, uma instituição sendo mais priorizada, outra menos, né? Então isso é muito bom. Parabéns. Eu quero que tu deixe para finalizar para a população de Viamão o convite para aqueles que queiram então ser padrinhos, procurarem vocês ou as instituições. Bom, é um prazer estar falando com a imprensa de Viamão, é meu primeiro contato com vocês, eu espero que ele se dê de forma mais frequente. Esse é um projeto de muitos que a gente pretende, em parceria com o Ministério Público, implantar aqui na comarca de Viamão, sempre visando o fortalecimento das nossas crianças e adolescentes, e em específico desse nosso projeto do apadrinhamento afetivo. Aquele que tiver interesse, tiver curiosidade, ele pode obter as informações pelo telefone 3485-1109, ramais 1606 ou 1607. Serão bem-vindos. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia